Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu sou a Emília Alexandre, esse é o canal Devagar Quase Respirando. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Se não é a sua primeira vez, muito obrigada por estar de volta. Hoje é Mexe na Cozinha e Fala. A gente já teve Costura o Mega Hair e Fala, faz a sobrancelha e fala, limpa o micro-ondas e fala, tudo dos mesmos criadores do Maquia e Fala das blogueiras, mas já falei com vocês e sempre repito, não esperem nessa pessoa uma produção, um conteúdo super produzido de blogueira, porque não tenho, não que eu não gostaria de ter, que eu não acho legal. Não tenho e preciso escolher o que transmitir e consigo transmitir só a nossa conversa mesmo, né? Esse aqui é um espaço de reflexão que não é uma terapia, mas é quase terapêutico, onde a gente conversa sobre a gente tentar fazer as coisas um pouco mais devagar para a gente tentar respirar de verdade. Não esse respirar para sobreviver, sabe? Respirar conscientemente. Hoje eu queria falar com vocês sobre como reconhecer a possibilidade de desconectar do caos. Por quê? Vocês sabem que aqui eu acolho muito o inverso da nossa proposta, né? Eu tento ser muito gentil, até comigo mesma, em admitir que é muito difícil fazer as coisas devagar com a dinâmica da vida que se leva hoje, né? Isso aí a gente concorda nisso aí. O que acontece? A gente tem que admitir que em muitos momentos a gente tem que viver uma correria para que as coisas deem certo. A gente não consegue, na hora que a gente vê, a gente já está envolvido ali. Já falamos aqui num vídeo sobre trocar a pressa pela agilidade. E hoje eu tive um dia que exigiu agilidade. Muita coisa para fazer, sabe quando você vai fazer as coisas e elas... Não é que vai dando tudo errado, não. É aquela alta demanda dentro do esperado. Eu tive isso hoje no meu dia. E num momento do meu dia que eu tive que descrever como estava meu dia, eu falei assim, meu dia está exigindo agilidade de mim. Por que agilidade? Porque a gente leva uma dinâmica de vida que se você ficar... vou fazer devagar porque eu não vou estressar. Nada sai. Você vai ser ruim em serviço, suas coisas não vão ficar prontas, você não vai dar conta da sua própria vida. A hora que você quiser fazer um passeio, dar uma descansada, não tem jeito, porque tem um tanto de coisa que impossibilita, tudo de cabeça para baixo. Então, eu admito que a gente às vezes precisa, assim, desenvolver, né? Desenvolver a marcha e fazendo, e eu tive um dia assim hoje. Mas é aquele exercício, né, que a gente conversa. Aquele exercício que é tentar não correr desembestadamente com o que você está fazendo, mas tentar ser ágil no que você está fazendo. Só que eu queria contextualizar, né, com essa realidade da grande maioria, que a verdade é essa, a gente vive nessa realidade, nessa dinâmica. Eu queria contextualizar essa realidade para a gente conversar sobre quando é a hora de desconectar deste momento, porque graças a Deus vai ter um momento que dá para desconectar e a gente vai saber reconhecer. A gente vai saber reconhecer a hora de desconectar. Olha, passou esse momento, não preciso mais, posso voltar a fazer com calma, né?
saí dali daquele contexto, agora eu estou em outro contexto. Parece fácil, mas não é. É bem difícil, porque uma vez que você entrou, lembra quando a gente fala que o caos é um redemoinho? Uma vez que você entrou ali, é uma tendência muito grande a você ficar. E aí você emenda a sua próxima atividade acelerada, e a próxima atividade acelerada, e aí a importância de você reservar momentos no seu dia para atividades que te exijam desacelerar. Um momento de oração, uma reflexão, uma meditação, uma aula de yoga, um liang gong, não sei. Algo que te faça, que te exija fazer algo devagar, porque senão a gente carrega. Eu acho que a gente tem uma tendência muito grande a carregar aquela necessidade de desenvolver, de fazer, porque agora você vai fazer isso aqui no trabalho, e são 10 desse, e você tem meia hora para fazer, porque depois tem mais 20 do outro, e aí você tem que sair porque você tem outro compromisso. Qual que é o momento de sair dessa dinâmica, né? E eu acho que é pra gente perceber que já deu, né, já dá pra sair desse modo, já passou essa necessidade, você tem que estar disposto a constantemente exercitar esse olhar, né? Eu, como falei, tive um dia assim hoje, que exigiu agilidade de mim e das pessoas que estavam envolvidas ali naquela atividade comigo. E quando acabou essa situação, que eu fiquei livre, antes de vir para casa, eu fui fazer supermercado para comprar as coisas, para fazer um lanche, né? Comprar o que precisava. E ali é necessário a gente perceber que não precisa mais ser com tanta agilidade. Você não tem os minutos contados para fazer aquilo. Mas a gente, é quase natural da gente simplesmente, eu vou fazer supermercado porque eu tô indo para casa, e entra correndo e pega isso e pega aquilo e não pensa se tem mais alguma coisa faltando. E eu posso dizer que é muito bom você estar disposto a exercitar esse olhar, porque a gente consegue, a gente é capaz de reconhecer que não precisa mais. Eu, depois de dar hoje minha última aula, né, o meu último compromisso com hora marcada, e que eu, né, falei, vou passar no supermercado, comprar umas coisinhas, fazer um lanchinho para hoje à noite e tal. Eu passei assim, entrando no supermercado, falei, com tranquilidade, vou olhar direitinho, se não vai deixar nada para trás, porque depois já acumula o estresse, né? A hora de você fazer o que você programou de fazer, faltou um ingrediente, mas eu sou uma tapada mesmo, porque eu tava no supermercado e eu esqueci. E aí, o que me inspirou a conversar com vocês sobre isso, eu percebi que se a gente se colocar à disposição, né, de olhar, a gente percebe que já dá para ficar tranquilo, mesmo aquele dia tendo exigido muito de você. É que eu vi um ex-professor muito querido, gente. Um ex-professor que foi foi uma das pessoas que me incentivou a ser engenheira, sabe? Ele foi um professor que foi muito marcante na minha história acadêmica, porque era um ano de decisões na minha vida. E ele também é engenheiro de formação e estava ali lecionando. Eu hoje sou engenheira de formação e também leciono. Eu sou muito feliz com essas minhas escolhas, né? Então, ele é um professor que ele é daqui, da minha cidade, ele mora aqui. E ele, gente, assim como eu, também virou servidor público depois, sabe? Então, a gente sempre que se vê, ele gosta de perguntar como que eu tô, né? Então, ele já me viu com meu bebezinho, então ele sabe que eu tenho bebê. Então, onde a gente
gente se esbarra aqui na cidade, na maioria das vezes é em supermercado. Ele fala, e aí, o bebê como que tá? E as aulas? Continua gostando de dar aula? É aquele professor querido da sua vida, sabe? Um dos, né? Que eu tenho muitos professores queridos. Eu tive o privilégio de lecionar em escola junto com professores, né, que passaram pela minha vida. Então, isso eu tenho um carinho muito grande com os meus professores. Eu vi ele e, assim, eu consegui imaginar como que seria se eu ainda tivesse naquela energia do caos. Eu ia passar direto e ia falar oi, sabe? Sendo que eu não tinha motivo nenhum para isso. Para cumprimentar ele na correria? Não. Eu tive bebê, então as pessoas adoram parar e pedir para ver foto do meu bebê, e o que ele já tá fazendo, né? E como que tá sendo o retorno ao trabalho. Essas coisas. E eu consegui entrar no supermercado e falar tranquilamente, o que eu preciso mesmo? E ter, não, então eu vou fazer também isso, então eu vou precisar daquilo. E aí eu vi esse professor e de longe ele já me cumprimentou, eu fui lá perto dele, eu mostrei foto do meu bebê, sabe? Então, assim, eu terminei, né, as minhas compras, vim preparar as coisas em casa, vim mexer por aqui e fiquei com essa impressão de que é um benefício muito bacana, é legal, sabe? Você conseguir perceber quando não precisa mais. É legal a gente entender que é necessário ter agilidade. Eu tenho uma tendência a ser muito acelerada, tudo me acelera, né? Eu gosto da produtividade, eu me sinto muito bem sendo útil. Eu sou uma mulher que ama ter uma profissão, eu amo trabalhar, amo. Eu morro de saudade do meu bebê em 2 momentos do dia, né? Enquanto eu tô trabalhando, eu tô longe dele. Mas eu amo também trabalhar. Eu amo também a minha produtividade. E quando a gente é assim, a gente tem uma tendência a valorizar demais esses momentos de correria, sabe? E eu entendo que eles são necessários pro serviço da gente ser feito, né? Para os prazos serem cumpridos, para as nossas metas serem cumpridas, né? Ok, eu reconheço isso e eu gosto disso. Isso se encaixa no meu perfil de mulher, no meu perfil de profissional. Mas que bom que é saber reconhecer o momento que não precisa mais, entendeu? Além de saber lidar com o momento durante a ocorrência, né, o que é muito importante, você saber lidar com aquela necessidade de ser ágil, de ser rápida, além de ser necessário um exercício mesmo para você agir assim de forma saudável, né? Além disso, é necessário reconhecer quando não precisa mais, né? E vale a pena, porque você não esquecer para trás, né? Ou pelo menos diminuir as chances de esquecer algo. Você consegue parar e conversar com uma pessoa que você tem muita consideração, você tem ideias melhores, e ali já começa a fazer parte do seu descanso, sabe? Você já inicia ali o seu processo de descanso, porque você simplesmente mudou a sua energia. Mas a gente não muda a energia se a gente não souber reconhecer que já pode, já não é mais necessário tanta agilidade assim. E a gente não vai reconhecer se a gente não treinar o nosso olhar para cada momento presente, né? E não estiver disposto a observar para entender se precisa mesmo, né? Se ainda precisa correr ou se já acabou aquela necessidade. O que eu posso falar aqui é bom perceber que já pode fazer suas atividades com mais tranquilidade, já passou aquele momento ali, principalmente porque outros momentos que vão demandar
muita prática, muita agilidade, muita atenção, muita situação de alerta, vão vir depois de novo, né? A nossa vida é assim, ela é dinâmica, e aí você vai ter que acelerar de novo, vai ter que pensar rápido de novo, assinar um monte de coisa e elaborar um tanto de coisa e olhar as horas e ver se dá tempo, cumprir seus prazos, tudo vai vir de novo. Então deixa vir de novo também os momentos de tranquilidade, né? Vamos tentar reconhecer quando dá para fazer com tranquilidade, porque a gente tem que valorizar os momentos de tranquilidade também. E aí eu volto lá na produtividade, né? Sou uma mulher muito produtiva. Mas quem disse que você só está produzindo quando você está acelerada? Quem disse que você só produz lá no ambiente profissional? Às vezes, tá em casa, descascando uma frutinha para fazer um suco, assando uma carninha, guardando uma coisinha, deitada no seu sofá. Quem disse que a gente não está produzindo? Eu acho que para a gente saber se está produzindo ou não, a gente tem que definir primeiro o que você quer produzir. O que você espera que seja o produto da sua ação? Beleza, que lá no trabalho a gente quer prazo cumprido, documento elaborado, documento assinado, e-mail enviado, e-mail respondido. A gente quer isso lá. Então a gente já tem lá muito definido, muito bem definido qual é o produto daquela ação. Mas falta a gente dar mais importância para as outras ações. Qual que é o produto do seu momento de tranquilidade? Se você conseguir atingir, está sendo produtiva também, né? A gente tem que reconhecer os objetivos. Cada momento tem o seu objetivo, né? A hora de produzir é de produzir. Talvez a hora de correr seja a hora de correr. Tem hora que não vai ter o que fazer. A gente vai ter que lutar para ter controle das nossas emoções e não se desesperar nesses momentos e não meter os pés pelas mãos. Mas vamos tentar ser produtivo, bem produtivo, nos momentos de tranquilidade, de descanso, de fazer nada, de fazer um lanchinho, de ouvir uma música. Porque a vida da gente é feita disso também, né? Então é isso. É sobre reconhecer a hora que não precisa mais ser tão ágil. A hora que pode fazer as coisas com mais calma. Muito obrigada por ter refletido comigo. Eu espero que a nossa conversa de hoje faça sentido para você, na sua vida, como faz sentido na minha. Até mais!